Covid-19, primeiro sábado com mais de 2.000 mortos. Brasil tem mais de 2.438 mortes e 79.069 casos na pandemia. O Brasil registrou mais de 2.438 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de vítimas a 292.752, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, neste sábado 20. De acordo com o novo boletim, o país também contabilizou 11.950.459 casos do coronavírus SARS-CoV-2, como um acréscimo de mais de 79.069 diagnósticos positivos em um dia. Pelo segundo dia consecutivo, o estado de São Paulo, o mais populoso do país, registrou mais de 18.000 novas infecções nas últimas 24 horas. 18.028 e 616 mortes, média que tem se mantido acima das 6 centenas nos últimos dias. Em toda a pandemia, já são 2.298.061 casos confirmados e 67.414 vítimas no território governado por João Dória, com uma taxa de letalidade de 2,9%, pouco acima da média nacional, que é de 2,4%. Em valores totais de óbitos, aparece na sequência os estados do Rio de Janeiro, que tem 35.017 mortes e a maior taxa de letalidade do país, com 5,7%. Minas Gerais, 21.764 e o Rio Grande do Sul, 16.814. Já em relação ao caso, CONAS informa que depois de São Paulo, o estado com maior número de infectados são Minas Gerais, com 1.023.969, Paraná, 794.443, Rio Grande do Sul, 788.704 e Bahia, 167.134. Desde o dia 21 de fevereiro, a média móvel de mortes não para de subir e está em 2.237, maior número desde o início da compilação dos dados. Além disso, desde a mesma data, o país contabiliza uma média diária de mais de 1.000 mortos, sendo que na última semana subiu para 2.000. A média móvel de casos também está crescendo e atingiu 73.075, maior número desde o início da emergência sanitária. O Brasil vive o pior momento da pandemia e já é considerado o epicentro da Covid-19 em todo o mundo. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, o país passa pela maior crise sanitária e hospitalar de sua história, registrando sinais de colapso no sistema de saúde, como a morte de pacientes em filas de espera para conseguir um leito de UTI e hospitais em alertas devido à falta de insumos. Neste sábado 20, o secretário de Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, anunciou que metade dos cidadãos britânicos já recebeu pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19. Hancock fez o anúncio através de um vídeo nas redes sociais. O Reino Unido foi um dos primeiros países a dar início à vacinação contra a Covid-19, ainda em dezembro de 2020. Ontem, sexta-feira, 19, vacinamos mais pessoas do que em qualquer outro dia. Estou muito feliz em poder dizer que agora vacinamos metade de todos os adultos no Reino Unido. A vacina é uma história de sucesso nacional e nossa saída para essa pandemia é quando recebe a ligação: tome a vacina. O Reino Unido agora está vacinando pessoas com mais de 50 anos. Desde o início da campanha de vacinação em massa no país, cerca de 26 milhões de pessoas receberam a primeira dose
da vacina contra a Covid-19 e mais de 2 milhões receberam a segunda, de acordo com o Departamento de Saúde e Assistência Social no Reino Unido. Na sexta-feira 19, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson também recebeu uma dose da vacina. Em todo o mundo, mais de 420 milhões de pessoas já receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. O Reino Unido é o terceiro país que mais vacinou em números absolutos, atrás dos Estados Unidos e da China, que já vacinaram cerca de 120 milhões e 65 milhões de pessoas, respectivamente, segundo o levantamento do site World in Data. Conforme os dados da Universidade Johns Hopkins, o Reino Unido é um dos países mais impactados pela pandemia da Covid-19. No total, o país acumula quase 4,3 milhões de casos confirmados de Covid-19 e mais de 126 mil mortes causadas pela doença. O Reino Unido é o quinto país com mais mortes pelo novo coronavírus, atrás dos Estados Unidos, Brasil, México, Índia, com a agência Sputnik Brasil. Estudos revelam que novas cepas do coronavírus são mais perigosas e aumentam a mortalidade. A Suíça revelou que novos estudos mostram que as novas cepas da Covid-19 são mais perigosas do que a variante original do vírus, aumentando significativamente a taxa de mortalidade. Os estudos mostram que as novas cepas da Covid-19, inclusive a britânica, são mais perigosas do que o vírus original, afirmou durante uma coletiva de imprensa o conselheiro federal dos Assuntos Internos da Suíça, responsável pela saúde, Alain Berset. Temos pensado e afirmado durante muito tempo que as novas variantes são mais contagiosas, mas não levam ao aumento de mortalidade. E agora temos um grande número de estudos publicados de alta qualidade que mostram o contrário, mostram que o nível de mortalidade ultrapassa 50%, disse Berset, respondendo à pergunta se as autoridades têm dados confirmados sobre a mortalidade de novas cepas do coronavírus. No dia anterior, 18, o diretor regional para a Europa da Organização Mundial de Saúde, Hans Kluge, declarou que a cepa britânica da Covid-19 predomina nos países da Europa. O Brasil já registrou 11.780.820 casos, 287.499 óbitos e 10.384.673 pacientes recuperados da Covid-19. No mundo, há 121.931.506 casos confirmados, 2.693.814 mortes e 69.078.677 pacientes recuperados do coronavírus com a agência Sputnik Brasil. Ministério Público recomenda medidas restritivas de contenção da Covid-19 em 9 municípios do Noroeste Fluminense. Recomendação requer a restrição de circulação de pessoas nas ruas no período entre as 22 e as 5 horas. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, por meio da primeira e segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Itaperuna, expediu recomendação nesta sexta-feira 19 para que os municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Cardoso Moreira, Italva, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula, São José de Uba e Varriçai, adote uma série de medidas restritivas para conter a propagação do novo coronavírus na região. A recomendação é para suspensão total de funcionamento de academias, cultos e outras aglomerações religiosas,
comércio a céu aberto, clubes, quadras esportivas, casas noturnas, áreas de lazer, parques municipais, aulas da modalidade presencial e qualquer evento público ou privado. Os restaurantes, bares, food trucks e outros estabelecimentos alimentícios de bebidas devem funcionar com horários restritivos das 8 às 17. Para atendimento presencial sem comercialização de bebidas alcoólicas para o consumo no local das 17 às 22 horas. Apenas em sistema por entrega. Supermercados e outros comércios essenciais devem abrir apenas com a lotação de até 50% da capacidade total, adotando medidas como distanciamento social e evitando qualquer tipo de aglomerações. Em seu interior, todos os estabelecimentos autorizados a funcionar deverão encerrar as suas atividades às 22 horas, ressalvados os hospitais, clínicas médicas e veterinários, farmácias, postos de gasolina e funerárias. A recomendação requer ainda a restrição de circulação de pessoas nas ruas no período entre as 22 e 5. Ressalvado o deslocamento para atender necessidades emergenciais de retorno ou ida ao trabalho, as medidas devem se estender por 2 semanas, podendo ser mantidas ou substituídas por outras mais enérgicas ou de menor restrição. O MP Rio de Janeiro estipulou prazo de 24 horas para a manifestação dos municípios acerca da recomendação. Morre o cantor gospel irmão Lázaro, vítima de complicação da Covid-19. O também vereador de Salvador estava na UTI de um hospital em Feira de Santana, cerca de 100 quilômetros da capital baiana, há quase um mês. O cantor gospel e vereador de Salvador, irmão Lázaro, PL, Bahia, morreu na noite desta sexta-feira 19 por complicação da Covid-19. Aos 54 anos, ele estava internado em estado grave na UTI de um hospital de Feira de Santana, cerca de 100 quilômetros da capital baiana, desde o dia 25 de fevereiro. A morte de Lázaro foi confirmada por sua filha, Marta Silva, nas redes sociais. Em seguida, a assessoria do político e o cantor também postou uma mensagem sobre o falecimento. Infelizmente, perdemos nosso irmão Lázaro. Quis o Senhor levar para o seu lado na glória. No último boletim, o médico divulgou ainda na noite de sexta, indicava o estado grave é muito delicado do vereador. De acordo com a publicação, ele não tinha apresentado nenhuma intercorrência, permanência estável, mas o quadro requeria muito cuidado. No dia em que foi internado, Lázaro seria transferido para Salvador, mas teve uma piora e os médicos, por preocupação, preferiam suspender a transferência no hospital. Foi comprovado que ele estava com metade dos pulmões comprometidos. No princípio, o artista ficou internado em um leito clínico. No entanto, 3 dias depois, precisou ser transferido para a UTI. Políticos e artistas lamentam. Nas redes sociais, políticos e artistas lamentaram a morte de Lázaro. A deputada federal Carla Zambelli, PSL São Paulo, prestou solidariedade aos familiares e amigos do político. Seu legado de fé e renascimento perdurará por longos anos, irmão Lázaro escreveu. ACM Neto, presidente nacional do DEM, o ex-prefeito de Salvador, lamentou as 15 mil pessoas que morreram pelo coronavírus em apenas uma semana e disse que só ele havia perdido 2 muito queridas, fazendo referência a Lázaro e ao prefeito de Vitória da Conquista, Erzem Guzmão, que faleceu na quinta-feira 18. Lázaro é um grande companheiro da vida pública, um homem de fé,
um artista que emocionou muita gente com sua voz inconfundível, escreveu. Atual prefeito da capital baiana, Bruno Reis, também relembrou a caminhada de Lázaro como cantor gospel. Suas músicas fazem parte da minha vida e jamais irei esquecer da sua forma simples e carinhosa com todos. O deputado federal Kim Kataguiri, do DEM São Paulo, lamentou a morte do artista e destacou os mais de 290 mil mortos pelo coronavírus, que chamou de vírus maldito. Na música, os cantores gospel Regis Danese e André Valadão demonstraram carinho por Lázaro e prestaram condolência à família. Trajetória. Irmão Lázaro foi eleito vereador de Salvador em 15 de novembro de 2020, com 4.273 votos. Ele já foi deputado federal entre 2015 e 2018, ano em que concorreu a uma vaga do Senado, mas não ganhou. Lázaro já foi integrante do grupo Olodum nos anos 90, mas decidiu seguir como cantor gospel após deixar a dependência química e se converter à religião evangélica. O que fez o nome dele crescer na carreira foi levar para dentro da igreja o ritmo que consagrou fora dela. Canções como Eu Sou de Jesus, Eu Te Amo, contanto, marcaram a trajetória do cantor e agência Estado. O governo assina contrato com a Pafise e Jacem. O governo federal assinou nesta sexta-feira 19 contratos com a farmacêutica Jacem, braço belga, da Johnson & Johnson e Pfizer, para a compra de 138 milhões de doses de vacina contra o novo coronavírus SARS-CoV-2. O acordo com a Pfizer prevê a entrega de 3,51 milhões de doses do imunizante no segundo trimestre de 2021 e dá mais de 86,48 milhões de doses no terceiro trimestre, totaliza 100 milhões. Já o contrato com a Jacem garante mais de 38 milhões de ampolas do imunizante de dose única, sendo que 16,9 milhões no terceiro trimestre e 21,1 milhões no quarto tri deste ano. De acordo com o Ministério da Saúde, a data da entrega, porém, poderá ser modificada devido à disponibilidade de doses e à real entrega das quantitativos realizados pelos fornecedores. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que será substituído pelo cardiologista Marcelo Queiroga, já havia anunciado nos últimos dias que o governo estava prestes a fechar os acordos em meio à pressão pela escalada da emergência sanitária da Covid e discussão interna para troca no comando da pasta. Segundo ele, o governo brasileiro viabilizou a compra de vacinas de 10 fornecedores diferentes, que garantirá ao país 562 milhões de doses em todo o mundo de 2021. Até agora, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa já autorizou o uso de 2 vacinas no país, da Pfizer e a da AstraZeneca, Oxford, e da Jacem. Por sua vez, ainda não obteve registro definitivo, nem autorização para utilização emergencial com a agência ANSA. Novas regras contra a Covid-19. Praias desertas no Rio e bares multados. Medidas anunciadas ontem irão vigorar entre hoje e segunda-feira. As novas medidas restritivas impostas pela Prefeitura do Rio de Janeiro para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 deixaram desertas as praias da capital fluminense. Apesar do sol e das temperaturas próximas de 30 graus, a população está impedida de ocupar a faixa diária e está sendo orientada por equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar que atuam na fiscalização motorista que desrespeitam novas regras de
estacionamento na orla estão tendo veículos rebocados. A fiscalização em outras regiões da cidade também levou à interrupção de uma festa clandestina na região boêmia da Lapa e a aplicação de multas em diversos estabelecimentos. A princípio, as regras anunciadas ontem, 19, irão vigorar entre hoje, 20, segunda-feira, 22. As restrições contam no decreto 48.641, editado pelo prefeito Eduardo Paes, não apenas o banho de mar, como a permanência nas praias, a prática de esporte e o comércio na faixa de areia estão proibidas em qualquer horário. Somente os quiosques situados na calçada poderão funcionar. Também foi suspenso o fechamento parcial de algumas vias da Orla Carioca que ocorreram nos fins de semana para o lazer de pedestre e ciclista, para evitar aglomerações. Elas permanecem abertas para o tráfego de carros, mas ônibus e outros veículos fretados estão proibidos de circular. O decreto proíbe ainda o estacionamento na orla, com exceção para moradores e idosos portadores de necessidades especiais, hóspedes de hotéis e táxi. No primeiro dia da operação foram multados 429 veículos na orla entre os 0 e as 7 horas, informou em nota a Secretaria Municipal de Ordem Pública, CEOP. A pasta acrescenta ainda que reboca 124 veículos entre de sexta a 7 deste sábado. As medidas foram anunciadas em um momento onde o Rio de Janeiro, assim como o resto do Brasil, atravessa um dos momentos mais críticos desde o início da pandemia de Covid-19. A taxa de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva da UTI disponibilizados na rede pública para pacientes com Covid-19 alcançou 95% na capital fluminense. Em todo o país foram registrados ontem 2.815 mortes por Covid-19. Um novo calendário de vacinação e da cidade do Rio de Janeiro foi divulgado na quinta-feira, 18. Ele prevê o início da aplicação dos imunizantes na população com 74 anos a partir de segunda-feira, 22. Os idosos com 73 anos deverão começar a ser atendidos na quinta-feira, 26, com 72 no dia 29 de março, com 71 no dia 31 de março, com 70 no dia 3 de abril. Festas interrompidas. As regras determinaram o fechamento das praias, se somam outras que já vigoravam na capital fluminense desde o dia 11 de março. O decreto com 48.604, que também tem valido até a próxima segunda-feira, 22, fixa o toque de recolher entre as 23 e as 5. Durante este horário, é proibida a permanência de pessoas nas vias públicas. Além disso, bares e restaurantes precisam fechar as portas até às 21 horas, podendo atender clientes com delivery. Após este horário, o comércio está autorizado a funcionar entre as 10h30 e as 21 horas. A maioria das atividades econômicas com atendimento presencial deve respeitar a lotação máxima de 40%. A previsão de multa no valor de R$ 562,42 para pessoas que não usarem máscara ou participarem de aglomerações, estabelecimentos que desrespeitarem as normas também são multados. Com base no decreto 48.604, guardas municipais e policiais militares interromperam na noite ontem, 19, uma festa clandestina que acontecia no estabelecimento Street Lapa Lounge, na Lapa. No local havia cerca de 50 pessoas. O responsável pelo espaço foi multado por promover aglomerações e por financiamento não autorizado. Outros 25 estabelecimentos fecham. 100 multas foram aplicadas nas ações realizadas entre a noite de ontem e esta madrugada. Nos últimos 8 dias, de acordo com a CEOP, foram registrados 8.426
atuações entre multas e interdições a estabelecimentos, não utilização de máscara, aglomerações, infrações de trânsito, reboques, encerramento de feiras, apreensões de mercadorias de ambulantes. No período foram fechados 280 estabelecimentos e aplicados 338 multas em bares, restaurantes e ambulantes. Restrições similares foram impostas pelo governo do Rio de Janeiro para todo o estado, um decreto editado pelo governador interino Cláudio Castro, com validade até quinta-feira, 25. Também estabeleceu toque de recolher entre as 23 e as 5 horas e definiu limites para o funcionamento de bares, restaurantes, estabelecimentos culturais, lojas comerciais, academias, shopping, entre outros. Em nota, o governo estadual pede que a população fortaleça ações com distanciamento social e mantenha o uso de máscara com a Agência Brasil. Mais um PF abre inquérito para investigar Ciro Gomes sob a suspeita de crime contra a honra de Bolsonaro. Motivo é entrevista em que pedetista critica o chefe do executivo. O pedido foi assinado pelo próprio Bolsonaro. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o ex-ministro Ciro Gomes, PDT, sob a suspeita de crime contra a honra do presidente Jair Bolsonaro, sem partido. Uma entrevista concedida em novembro pelo político do Ceará, na qual ele fez crítica ao chefe do executivo, motivou a apuração que tramita em Brasília. O pedido de inquérito chegou à PF por intermédio do Ministério da Justiça André Mendonça, que recebeu do Palácio do Planalto o documento assinado pelo próprio Bolsonaro. A legislação diz que a competência para pedir apurações de crime contra a honra do presidente e do titular da Justiça, o caso se enquadra no artigo 145 do Código Penal. Ciro afirmou via assessoria de imprensa que considera grave uma tentativa de intimidação de um opositor e que se trata de um ato de desespero de Bolsonaro. Particularmente não ligo para esse ato contra mim, mas considero grave tentativa de Bolsonaro de intimidar opositores e adversários, disse o ex-ministro, que é pré-candidato à presidência em 2022. Entendo que é um ato de desespero de quem vê sua imagem se deteriorar todos os dias pela gestão criminosa do Brasil. Na pandemia, Bolsonaro está condenado nosso povo à morte. E vamos seguir lutando para salvar vidas e contra sua política genocida, completou. Nos últimos meses, Ciro chegou a falar em conversas privadas que um eventual embate com Bolsonaro por meio de redes sociais poderia até exercer um impacto positivo em sua campanha ao Planalto. Na visão do petista, uma crítica do presidente daria mais abrangência a seu nome no contexto de disputa eleitoral, algo que já ocorreu, por exemplo, como presidenciáveis como João Doria, PCdoB, e Luciano Huck, sem filiação. Como mostrou a Folha, Ciro tem buscado diálogo com partidos de centro para consolidar sua candidatura. Ele pretende se viabilizar como terceira via na disputa e se deslocar do PT da esquerda. A entrada no paréu do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, com quem o petista troca críticas, julgou dúvidas sobre a viabilidade eleitoral de seu nome para 2022. Mas o ex-ministro mantém a postura de presidenciável, Folha Expresso. Deputado vai ao STF contra Mendonça por uso do cargo para agenda autoritária. Em queixa-crime protocolada no STF, deputado federal José Nobre Guimarães imputa suposto crime de responsabilidade
prevaricação e advocacia administrativa, e André Mendonça, parlamentar, fala em uso da Polícia Federal como instrumento persecutório. O deputado federal José Nobre Guimarães, PT, Ceará, líder da minoria da Câmara, enviou ao Supremo Tribunal Federal nesta sexta-feira, 19, uma queixa-crime contra o ministro da Justiça, André Mendonça, por suposto crime de responsabilidade, prevaricação e advocacia administrativa. O parlamentar sustenta que Mendonça vem se utilizando do seu cargo para intimidar críticas sobre a gestão do governo Jair Bolsonaro frente à pandemia de Covid-19. Segundo o documento, o ministro estaria comentando supostos crimes de responsabilidade ao direcionar o trabalho da Polícia Federal como evidente fito de perseguir opositores e críticos a Bolsonaro. Já o suposto crime de advocacia administrativa, a prevaricação, teria relação com a utilização do cargo para a defesa da agenda política do presidente. A queixa-crime cita casos como investigação do sociólogo Tiago Costa Rodrigues e do empresário Roberval Ferreira de Jesus por suposto crime contra a honra do presidente em razão de outdoors que comparavam Bolsonaro a um piqui roido. Além disso, o documento lembra a investigação contra o colunista Hélio Schwartzman, do jornal Folha de São Paulo. Com base na Lei de Segurança Nacional, na época o pedido de abertura do inquérito foi anunciado por Mendonça no Twitter. Guimarães diz que crescente a prática de utilizar a Lei de Segurança Nacional com uma finalidade de intimidar opositores da atual gestão à frente do governo federal. O parlamentar cita a reportagem do Estadão que mostrou que o número de procedimentos abertos pela Polícia Federal para apurar supostos delitos contra a segurança nacional aumentou 285% nos 2 primeiros anos do governo de Jair Bolsonaro. Na comparação com o mesmo período da gestão Dilma Rousseff e Michel Temer, ainda segundo o deputado, a utilização do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública para aplicar a agenda política autoritária do presidente da República por parte de André Mendonça não é algo novo. Guimarães lembra dos dossiê com informação de 579 professores e policiais identificados pelo governo como integrantes do movimento antifascismo, que foi suspenso e proibido pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, o deputado cita a investigação sobre suposta tentativa de interferência política do presidente da Polícia Federal, inquérito aberto no CTF após o pedido de demissão do antecessor de Mendonça, ex-juiz Sérgio Moro. A Polícia Federal e órgãos subordinados ao ministro da Justiça e Segurança Pública, em outras palavras, e o órgão de Estado e não órgão de governo. Caso assim não o fosse, a Polícia Federal poderia ter o risco de se tornar uma polícia política, registra o líder da maioria na Câmara. Também nesta sexta, 19, outros 3 deputados do PT, em conjunto com advogados do grupo Prerrogativas, pediram ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que identifique-se na conduta de Mendonça a questão de interesse da justiça criminal, tomando-se as medidas cabíveis para coibir abusos autoritários e violações inadmissíveis ao direito fundamental e liberdade de expressão. A utilização do aparato estatal para constranger e coagir quem se dispõe a questionar o presidente consiste em suposto crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade de autores de representação com agência e Estado.